Pela primeira vez na história do país, um júri popular envolvendo crime contra a vida será transmitido pela TV, rádio e internet. Não tenho participação nenhuma. Nós vamos esclarecer isso, a polícia vai descobrir o desaparecimento da Mércia. Isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um circo. Porque a acusação sem prova não é nada. Absolutamente nada. Agradeço a Deus pela ter me dado sabedoria para conduzir essa causa. Olá, como vai? No cartão de visita de hoje, recebemos duas figuras importantes no atual cenário jurídico brasileiro. Por quê? Porque se há alguns anos o universo dos tribunais era um mistério para a população em geral, meus convidados resolveram quebrar paradigmas e entrar para a história do nosso judiciário, permitindo pela primeira vez a transmissão de um júri pela internet e pela TV. E ao contrário do que fazemos normalmente aqui no nosso programa, não queremos saber sobre a história de vida deles, mas sim conhecer os bastidores do caso Mércia Nakashima e entender como um fato pode mudar a vida de dois jovens profissionais do direito. Recebo aqui no cartão de visita o juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano e o promotor de justiça Rodrigo Merli Antunes. Doutor Rodrigo, doutor Leandro, obrigada por aceitarem nosso convite. E eu já quero saber se vocês imaginavam que transmitir pela primeira vez um júri pela internet e pela televisão mudaria de fato a história do nosso judiciário. Eu acho que esse julgamento ele foi um marco, não só para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas para o Poder Judiciário Nacional. A repercussão foi altamente positiva. E tudo isso passou através de uma união de esforços entre o magistrado, entre o promotor de justiça, advogados. Também obtivemos a aquiescência dos familiares da vítima e inclusive do réu. E como é que foi feita essa negociação para saber se transmitiria ou não? Como é que foi isso, doutor? Então, toda essa negociação foi capitaneada por mim. Eu tive várias reuniões com integrantes da imprensa, tive diversas reuniões com o promotor, com o defensor. Algumas vezes, inclusive, chamei o réu, o próprio Misael, para conversar comigo no fórum, na presença dos seus advogados, também junto com o Ministério Público, porque eu gosto dessa questão da transparência. Sim. Nada feito às escuras. E aí foram passadas todas as ideias a respeito do julgamento e cada um compreendeu o que seria melhor para a ocasião. E deste encontro de ideias surgiu essa possibilidade da realização do julgamento ao vivo, seja pela internet, pela televisão ou pela rádio. E como é que foi isso para você, Rodrigo? Para mim foi muito boa, uma experiência positiva. Eu não imaginava que a repercussão seria tão grande como foi. Claro que esperava assim, um acompanhamento, uma certa notoriedade, mas não a grandiosidade que a coisa acabou tomando, né? Como o doutor Leandro colocou, fomos acompanhados por diversas pessoas, por milhares, milhões de pessoas no Brasil, inclusive fora do Brasil. Recebemos e-mails de parabenização de países como a Alemanha, de Angola, Facebooks, né, com acesso em diversos países, criaram inclusive um Facebook de homenagem para nós, né, personagens aí principais do julgamento. Eu não esperava por nada disso, né, mas fico muito contente, não só pela repercussão, não propriamente pela minha exposição enquanto Rodrigo, enquanto pessoa, mas principalmente pela exposição que o Ministério Público ganhou, e eu acho que isso é muito positivo para demonstrar para a sociedade quem efetivamente trabalha em prol dessa sociedade tão sofrida que é a sociedade brasileira. E a importância desse caso, você acha que contribuiu
para que fosse permitida essa transmissão? Eu creio que sim, né? E o nosso interesse, o doutor Leandro desde o começo deixou isso bem claro, né? Era quebrar esse paradigma para que nós pudéssemos aproveitar a repercussão do caso, o interesse de todos, para que nós pudéssemos mostrar para a sociedade brasileira um pouco do judiciário, do Ministério Público, da advocacia e do próprio Tribunal do Júri, até para que pudéssemos transmitir um caráter educativo acerca da coisa, porque são poucos os brasileiros que conhecem o Tribunal do Júri, né? Eu vou até aproveitar que você está falando isso, porque não foi, na verdade, o doutor Leandro que condenou, ele deu a sentença, quem decidiu isso foi o júri, não é? As pessoas não conhecem, como você comentou agora. Então, esse julgamento, ele teve esse caráter pedagógico. Aham. Poucas pessoas entraram num fórum ou assistiram a um julgamento, mas mesmo assim são convocadas por força de um mandamento constitucional para emitir os seus vereditos em crimes dolosos contra a vida. Esse julgamento, ele acabou com esse temor reverencial gerado pelo desconhecimento da instituição. A democracia, ela saiu muito fortalecida. E o que se viu durante esses 4 dias foram 7 pessoas do povo realmente compenetradas na análise das provas, tentando evitar ao máximo o erro judiciário. Agora, quais foram os pontos mais positivos dessa transmissão, vamos dizer assim? Então, com as câmeras ligadas, acusação e defesa atuaram com elevação e urbanidade, salvo raríssimas exceções, deixando um pouco de lado esse componente teatral que existe no Tribunal do Júri. Então, esse julgamento ele trouxe uma maior seriedade aos trabalhos. Nós também tivemos a questão da transparência. Em casos de clamor social, no meu ponto de vista, a transparência ela é uma forma de conferir uma maior legitimidade ao resultado final do julgamento, para a população entenda o que realmente está acontecendo dentro de um tribunal do júri. E um terceiro ponto também que pode ser ressaltado a respeito deste julgamento é a questão de que as provas elas foram expostas aos jurados de uma forma bem didática, bem compreensível, fazendo com que essa preparação dos operadores do direito tenha sido de grande valia para o resultado final. Agora, doutor Rodrigo, qual foi o momento mais marcante para você? Para nós, promotores de justiça, o momento mais marcante é o momento dos debates, né, entre acusação e defesa, né? Claro que depois também a parte da sentença, do veredito, da fixação da pena, tudo é importante. Mas para as partes que litigam entre si, um momento crucial do Tribunal do Júri, pelo menos para mim, acho que para a maioria dos promotores, é a exposição das provas, né, saber resumidamente transmitir aos jurados em pouco tempo um calhamaço enorme de informações, de provas e elementos de convicção, que no caso concreto do julgamento Mércia Nakashima, nós tínhamos algo em torno de 20 volumes de processo, mais 30 apensos. Então, o desempenho das partes, como o doutor Leandro colocou, é crucial e, para mim, o momento mais importante é exatamente esse, é a conversa ao pé do ouvido com os jurados. Os senhores precisam acreditar que a prostituta existe, que o rastreador tem problema, que a herbe está maluca, que estava tudo congestionado, que o osso não é osso, que o sangue não é sangue, que a alga não é alga, que ela foi plantada, que o Evandro foi torturado. Tudo isso precisa acontecer para que ele seja inocente. E como é que foi trabalhar junto com a Polícia Civil, com a Polícia Técnica? Como é que foi isso para você? Foi bastante gratificante, especial nesse caso, né? Eu pude perceber que nós temos profissionais exemplares na nossa polícia judiciária, na nossa polícia científica, e trabalharam muito bem nesse caso e me ajudaram muito, em especial nesse trabalho de exposição para os jurados, né? A prova pericial colocou o Sim Misael na cena do crime e também a polícia judiciária, através da análise do sistema de telefonia celular dos envolvidos, também desmentiu a versão do réu. Eu só lamento que, infelizmente, né, toda essa dedicação, todo esse aparato, muitas vezes ele é
é mais utilizado nos casos de repercussão, quando a imprensa está acompanhando, ou seja, quando existe uma certa pressão. Bom seria que tudo isso fosse utilizado em todos os processos, porque eu costumo dizer que a vida humana ela tem o mesmo valor, seja lá quem tenha sido efetivamente assassinado. Então, eu espero aí do Poder Executivo, né, um investimento maior na nossa Polícia Judiciária, na nossa Polícia Científica, para que possamos dar conta de todos os casos e não só dos midiáticos e que acabam resultando na distribuição de justiça. E quem te vê falando calmamente assim, não imagina que você fique nervoso e que se exalte, como aconteceu, como nós vimos. Eu mesma me surpreendi com a sua reação. Como é que você faz um balanço agora, depois dessa audiência, né, de todo mundo ter assistido você? Como é que ficou isso para a sua carreira, Rodrigo? Eu, na verdade, realmente, eu costumo dizer que eu me transformo no plenário do júri. Desleal! Tá aqui, ó. Dia 10. Dia 10. Desleal! É dito! Mentiroso! É dito. Mentiroso é o senhor que trouxe um perito para enterrar sua alga. O diabo é o pai da mentira! O diabo é o pai da mentira! O senhor é amigo do diabo! Porque ali, efetivamente, eu esqueço um pouco a plateia, nesse caso, esqueço também um pouco das câmeras. E, efetivamente, muito do que eu escuto ali me deixa efetivamente nervoso, né? E o meu anseio, a minha sede de justiça é muito grande. Eu sou um privilegiado, Deus me deu essa oportunidade de defender a sociedade. E quando eu estou ali no papel de promotor de justiça, é isso mesmo que eu tento fazer e, graças a Deus, tenho conseguido. O balanço só pode ser positivo, né? Condenamos quem deveríamos condenar. É claro que ainda falta 50% do trabalho, ainda existe o co-réu para ser julgado, que é o Evandro Bezerra, será julgado em 29 de julho, agora próximo. Mas o balanço, obviamente, positivo. Acho efetivamente que distribuímos justiça e era isso que nós todos tínhamos em mente e creio também que a sociedade da mesma maneira. Agora, doutor Leandro, o senhor disse no caso do Misael Bispo que poderiam ser criados jurados virtuais. Dá para explicar isso para a gente melhor, doutor? Então, a questão do jurado virtual, ela foi bem bacana. Imaginem a população em geral que, sem ler os autos, sem fazer perguntas às testemunhas ou ao réu, mesmo assim eles tiveram a oportunidade de acompanhar o julgamento em seus lares. E cada um conseguiu tirar a sua impressão sobre o processo. Eu costumo dizer que o Tribunal do Júri é a instituição mais democrática do Brasil. E como que a gente consegue realmente formalizar esta questão? Seja diretamente na qualidade de jurado e agora através dos telespectadores. Seria essa a questão do jurado virtual. Agora, doutor Rodrigo, qual é a sua opinião dessa relação judiciário e mídia? Eu acho que nós estamos amadurecendo em relação a esse aspecto. A imprensa tem colaborado muito e falta agora o Poder Judiciário abrir as suas portas, né? O doutor Leandro iniciou esse trabalho, espero que não fique por aí. E é preciso um auxiliar o outro, né? E nós descobrimos nesse caso concreto que o Judiciário pode sim auxiliar a imprensa e a imprensa pode sim auxiliar o Poder Judiciário. Todos os julgamentos em tese são públicos, então não há por que não se fazer o que foi feito, né? E a imprensa também tem amadurecido muito e tem dado espaço não só ao Ministério Público, à acusação, mas também, e muito, né, em respeito, inclusive, à ampla defesa, princípio constitucional assegurado, a imprensa vem dando o mesmo espaço que dá a acusação aos defensores. Então, eu tenho a certeza absoluta que, nesse caso em específico, Mércia Nakashima, a mídia efetivamente não interferiu no resultado final, porque foi dado de uma forma igualitária o mesmo espaço para a defesa e para a acusação. Antes de